Hola a todos, muy buenas tardes, noches, no sé, estoy un poco perdido con la hora. Para mí noche, no sé, ustedes creo que es tarde aún, ¿no? En Perú. Casi noche también. Casi noche, qué bueno, un honor estar con ustedes, realmente muy bueno. Me paso un poquito del tema. Vamos a hablar un poco de uno de los temas que más me gusta, ¿no? Del cambio cultural, un poco de adopción de ese paradigma cultural de que tanto vivimos. Antes me presento un poquito. Soy Claudio Rodríguez, brasileño, ¿no? Tengo 37 años. Tengo una carrera bastante consolidada en el mundo financiero, pero igual hago bastante consultorías, asesorías fuera del mundo financiero. Trabajo a 11 años dentro desse mundo de transformação digital, de los quais 8 lidero transformações digitais. Empecei em Brasil com o Banco Santander, depois fui ao Banco Safra, hice um pequeno projeto, depois fui a Itaú, Itaú é a banca mais grande de Brasil, fui invitado a ir a BCP, a banca peruana, depois Interbank, e recém hice um câmbio a Chile, onde estou há pouco mais de 4 meses, não? En Banco Ripley. También tengo ahí mis saltos a Perú, ¿no? Me extraña bastante el Perú. Siempre estoy haciendo mis pequeños saltos a Banco Ripley, Perú también. Y es siempre bueno estar hablando de transformación. Quien conoce sabe realmente que mis motivadores es realmente estar siempre cambiando, estar siempre mirando ese tema. Primeramente, fe. Soy una persona de bastante fe. Soy pastor, ¿no? También tengo todo un tema de fe en mi vida, de la iglesia, mi familia, ¿no? Mi base para todo. Y el cambio, que es algo que realmente me apasiona, realmente me hace despertar por las mañanas, me hace dormir tarde, ¿no? Los que me conocen saben, soy hiperactivo, duermo muy poco, ¿no? Por las madrugadas me gusta leer, estudiar, realmente algo que me apasiona, estar siempre hablando de la transformación, ¿no? Y yo quería un poco hacer esse momento, um momento mais um pouco informal, mais descontraído, mais um pouco uma conversação com vocês, não? Realmente poder falar um pouco de vocês, dessa experiência que tenho vivido nos últimos 11 anos, falando de transformação. E aún mais de la parte cultural, um pouco desse paradigma de que as empresas vêm rompendo nos últimos 5 ou 6 anos dentro desse dia a dia tão complexo que venimos passando, não? Muitos falam do COVID, por verdade, que o COVID lo que veio a ser foi acelerar algo que já veníamos fazendo há muitos anos. E, em verdade, que vou falar um pouco disso também dentro do espaço que temos hoje, não? Então, aproveitamos o tempo, começamos a falar rapidamente, não? Tá, ok, falamos de mim, vamos começar a falar realmente de lo que queremos escuchar essa noite. Não queremos escuchar desse brasileiro louco, queremos escuchar realmente um pouco de transformação. Então, eu sempre empiezo falando sobre transformação, explicando um pouco do contexto, e muitas vezes nos olvidamos do porquê estamos fazendo tudo isso, não? Parece um pouco louco, mas nos olvidamos porque entramos nessa ola de transformação, e estou falando não de agora, porque parece que começamos a transformar agora, mas começamos a transformar. Estou falando de 2008, 2007, quando começamos a falar de transformação digital com este nome, porque já falávamos disso antes, em 2000, 2001, mas quando começamos a dar o nome de transformação digital, nós outros começávamos a falar, e recordo que nós outros que estávamos metidos dentro desse tema, eu recordo que nós outros tentávamos explicar por que necessitamos ir a isso, não? Me recordo que tive la suerte, yo no digo suerte, yo creo que Dios pone las cosas en nuestras vidas, pero en verdad que tuve el honor de trabajar siempre en empresas muy exitosas y lo siempre escuchaba así: ¿por qué tenemos que transformar, Claudio? ¿Por qué tenemos, si somos tan exitosos, si somos una empresa con tanta rentabilidad, con tanto éxito en mercado, con tanta participación en mercado, ¿por qué tenemos que transformar? ¿No? E me recordo que nas conversas que tinha com os executivos e na conversa que tinha com os equipos das empresas que sempre assessorei, eu sempre falava 3 coisas. E eu dizia: 3 coisas tem que ter em conta. Primeira coisa que tem que ter em conta: os clientes cambiaram.
e estão sempre cambiando. Meu abuelo comprava de uma maneira, meu papá de outra, eu de outra, minha hija de outra. São 4 gerações, não são tantos anos lejos um do outro, pero somos pessoas totalmente distintas. Já não compramos pensando da mesma maneira. Se eu agarro o exemplo de meu papá, e a mim me gusta utilizar muito meu papá como exemplo, meu papá era fiel, por exemplo, a Volkswagen. Meu papá comprava todo Volkswagen. Eu me recordo que quando meu papá foi comprar seu primeiro auto, meu papá chegou uma vez na cena de minha casa e disse assim: vamos comprar um auto. Era o primeiro auto da família, todos quedamos contentos. E eu perguntei a ele: que auto vamos comprar, papá? Eu tinha poucos anos, 7, 8 anos. E me recordo que ele me disse assim: vamos comprar um Volkswagen. E eu quedei contento. Não sabia o que era um Volkswagen, mas me quedei contento. E eu perguntei: por que vamos comprar um Volkswagen, papá? E ele me disse: porque Volkswagen é Volkswagen. Eu não compreendi muito bem isso, porque Volkswagen é Volkswagen. E perguntei a ele: por que Volkswagen é Volkswagen? E ele me contestou: porque é Volkswagen, hijo. E o que ele queria dizer-me: Volkswagen é Volkswagen. Não necessito explicar-te, é Volkswagen. E isso era na cabeça dele. Meu papai não pensava que Alto vou comprar. Meu papai pensava que Volkswagen vou comprar. E por isso nasce marca como Gillette. Hoje nós outros dizemos, não dizemos dame um edulcorante, dizemos dame um Splenda, porque a marca habla mais forte que o próprio produto, porque nossos papás eram assim, fieles a uma marca. Pero hoje não somos mais assim. Hoje compramos experiência. Se tu mira o iPhone, quantos de nós temos um iPhone? Não? Muitos temos um iPhone. Eu tenho um iPhone. E aí tu mira a evaluar um iPhone. Não tem melhor pantalla, não tem melhor câmera, não tem melhor bateria, não tem melhor definição, não tem melhor processador, é o mais caro e agora não vem com carregador, tem que comprar o carregador à parte. Por que compramos um iPhone? Não? Por que quando lançam o novo iPhone tem colas na porta da tienda? Porque isso não te entrega o melhor produto, te entrega uma grande experiência. E essa experiência é tão potente que há uma encuesta em Estados Unidos que diz que 80% das pessoas que têm um iPhone guardam as caixas do iPhone. Interessante que quem compra Samsung não guarda a caixa do Samsung. Tu não sabes, talvez, como é a caixa de um Samsung, pero seguramente, se algum dia tu vai um iPhone, tu sabe como é a caixa de um iPhone. E por que passa isso? Porque a experiência que eles te entregam é incrível. Tu pode não gostar do iPhone, mas a experiência que eles te entregam é incrível. O momento que agarras a caixa do iPhone, tu pensas: Deus, tenho um iPhone. A segunda coisa que pensas: Deus, como vou pagar as 14 cotas que me faltam? Não importa, vou pagar. Pero tu está contento porque tem um iPhone. Os clientes são assim hoje. Já não miram o melhor produto, miram a melhor experiência. Então, temos que compreender que o cliente te vai buscar não é porque tu tens o melhor produto, não é porque tu produto tem a melhor qualidade, e sim porque tu está brindando uma experiência que se conecta com ele. Essa é a primeira coisa que tu tem que ter em conta. A segunda coisa que tu tem que ter em conta é que a tecnologia também cambiou. Antigamente, a tecnologia era muito cara. Me recordo que quando estava em Santander comprou uma supercomputadora que custou milhões de dólares. E Santander foi a única banca brasileira capaz de processar os extratos de tarjeta e conta online. Sabe o que isso significava? Eu utilizava minha tarjeta, ia ao Internet Bank, porque não havia todavia apps, e nós poderíamos mirar estadios de conta online. Isso era incrível. Isso me dava vantagens competitivas contra minhas competências. Só eu podia brindar algumas coisas. Isso era incrível para riscos. E sabe o que hacía? Eu era um banco muito mais eficiente. Mas sabe o que hice os outros bancos grandes de Brasil? Em poucos meses compraram suas supercomputadoras e também gastaram milhões de dólares. Mas sabe o que hice as bancas pequenas de Brasil? Quebraram. Não puderam comprar suas supercomputadoras. ¿Sabe por quê? Porque a tecnologia era algo muito caro. E pouquíssimas pessoas tinham plata para comprar tecnologia. Pouquíssimas empresas tinham plata para comprar tecnologia. Pero isso também cambiou. Hoje,
Tu tens duas pessoas, se juntam, abrem sua própria startup, vão à Amazon, vão a Google, reservam espaço em seu cloud, abrem seu próprio software com uma ideia genial, criam um Uber e hacen de ellos la plataforma, uma das plataformas mais utilizadas do mundo, uma das mais valoradas do mundo, e de repente eles são uma das ferramentas mais utilizadas do mundo, criado por dois muchachos que tiveram uma boa ideia solamente. A tecnologia é acessível. Podemos criar boas ideias desde a habitação. Não necessito uma grande empresa. Não necessito uma grande estrutura. Eu posso utilizar a estrutura existente no mundo para criar boas ideias. A fronteira que existia entre empresas grandes e empresas chicas já não existe mais. Então, eu miro startups fazendo frente a empresas centenárias. E isso começa a ser com que esse abismo já não existe mais. Se o cliente compra uma boa experiência, agora qualquer empresa pode brindar uma boa experiência. E isso nos leva à terceira coisa. A competência também cambiou. Antes, tinha uma competência quadriculada. Bancas com bancas, telcos com telcos, supermercados com supermercados, e-commerce com e-commerce. Hoje, eu tenho uma SpaceX brindando internet. Porque está subindo satélites dizendo que vai brindar internet grátis no mundo. Eu tenho uma Amazon, fazendo o melhor case de logística do mundo. Eu tenho um Mercado Livre comprando aviões. Eu tenho empresas como Alibaba vendendo crédito. E hoje, tu tens uma empresa e tu não sabes de onde vai vir tua competência. Pode ser uma Big Tech como Google, pode ser uma Alibaba, uma China, e de repente empieza a ser qualquer coisa. Pode ser um Mercado Livre que hasta um par de dias atrás só vendia produtos utilizados de uma pessoa na outra. Pode ser um Rappi, que hasta um par de dias só hacía um trabalho de entregar comidas. E hoje vende tarjetas de crédito. A competência cambiou. Tu não sabe de onde vem. E se tu não se adapta a esse mercado que está em constante câmbio, com tecnologias constantemente evolucionando e com clientes cada vez mais querendo melhores experiências, não é como sobreviver em um mercado como esse. Então, a primeira conclusão que tomo de todo isso é que transformar não é fazer as mesmas coisas com novas ferramentas. Eu sempre digo isso é uma frase personal minha. Transformar não é fazer as mesmas coisas com novas ferramentas. Transformar tem que generar a empresa mais que ativos digitais. Não é só vender por telefone, não é só vender por internet. Tem que generar a capacidade de adaptar-se a los constantes cambios que vendrão. Não sabemos onde, não sabemos por qual empresa, não sabemos por qual tecnologia, não sabemos se a experiência vai ser comprar por telefone ou sequer nem mesmo comprar mais. Não sabemos se a experiência vai ser comprar um Blu-ray ou simplesmente mirar por YouTube o vídeo que tu queres. Porque muita gente invertiu plata em Blu-ray. E Netflix simplesmente disse, não necessito nada disso. Eu posso enviar por stream a sua casa o vídeo. E de repente, tudo o que teníamos como base se foi. Não sabemos de onde vai vir. Mas uma coisa é certa. Se a transformação digital não genera em tu empresa a capacidade de adaptar-se a los cambios, tu está muerto. Porque em algum momento, o cambio vai vir. E se tu empresa não pode adaptar-se a esse cambio, a sua empresa não vai lograr manter-se viva e nesse mercado que estamos armando. Não necessita ser tu empresa a criadora do cambio, mas ela necessita adaptar-se ao cambio que vai vir. Nem todos são Steve Jobs, mas as empresas que se adaptam se mantêm. Steve Jobs lança o iPhone, Samsung se adapta. Netflix cria o stream, Amazon se adapta. Muitos criaram a ideia, mas aqueles que se adaptam também logram ir bem no mercado. Poucos criam, mas a adaptação é necessária. Por isso, a transformação não pode acabar, porque vamos constantemente nos adaptar. A segunda coisa muito importante, vamos falar de cultura agora. Mira que interessante. Como somos em Peru? Eu vivi 4 anos e meio em Peru, me encantava.
Salía todos los días de la Torre Interbank y ia caminhando hasta mi casa. Pasaba por Javier Prado. Y cuando miraba a los chicos pasando de un lado a otro de Javier Prado, me daba miedo, ¿sabe por qué? Yo miraba a los chicos en el momento que iba a pasar de un lado a otro la calle, dentro de Javier Prado, y que miraba los chicos se atirando delante de los autos. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Por qué hacen eso? Muchos hacían con niños, muchos hacían con cosas, y yo pensaba, wow, un día va a tener acá un accidente feo. Y un día yo estaba con un amigo, y él me dijo, ¿sabes, Claudio? Es la cultura del peruano. Y yo dije, no. ¿Sabe por qué? Mira lo que pasa cuando los peruanos van a otros países. Ese cruce que ustedes están mirando a derecha de la lámina es el cruce de Tokio, obviamente antes de la pandemia. El cruce más famoso del mundo. Ahí grabóse la película de Rápidos y Furiosos. Pasa más o menos 1,5 milhão de personas por día ahí, por día. Y seguramente ahí pasa peruanos, brasileños, chilenos, pasa de todos los tipos que puede imaginar. ¿Por qué nunca miramos un peruano se atirando delante de los autos ahí? ¿Por qué nunca miramos un brasileño haciendo eso? Porque los brasileños también hacen eso. ¿Por qué ahí nadie se atira delante de los autos? Si la cultura del peruano es esa, si la cultura del brasileño también es esa. ¿Por qué cuando estamos en Javier Prado nos atiramos delante de los autos? Y cuando estamos en Tokio, no hacemos eso. Tenemos un super workshop explicando cómo pasar de un lado a otro de la calle. No tenemos. Tenemos un super entrenamiento explicando cómo funcionan las cosas en Tokio. No tenemos. Pero cambiamos totalmente nuestro comportamiento. ¿Por qué pasa eso? Cuando vamos a Europa y miramos las calles super limpias, ¿qué hacemos? Tomamos las fotos, basura de los casacos y de los pantalones. Y cuando regresamos a nuestra casa, ¿qué hacemos? E vamos a tirar toda a basura novamente na calle. Por que passa isso? Porque quando vamos à Europa, nós somos uma pessoa. E porque quando regressamos ao nosso país, já começamos a tirar as coisas para a ventana do auto do próprio Uber que nos traz do aeroporto. Por que passa isso? Há workshop que explica que não pode ser isso em Europa? Não. Há super treinamento, coach que ensina a ser isso em Europa? Não. Então, por que accionamos distinto quando estamos em um lugar e quando não estamos em outro? E não é o peruano. Eu trago aqui exemplo de brasileiros também. Mundial 2018. Os japoneses vão ao Brasil. E os estádios começam a recolher toda a basura. Mira que lindo. Deixavam os estádios limpios. Os brasileiros miravam isso e diziam, uau, queremos ser assim. E nós não podemos quedar fora. Que isso generou? Generou que os brasileiros começaram a ser igual. Recorremos nossa basura. Mira que interessante a foto que está abaixo. Um sheik recorrendo basura. Esse muchacho em seu país sequer limpa seu próprio traseiro. Seguramente é uma pessoa que limpa o traseiro para ele. Pero em Brasil, em Mundial, aí estava um sheik recorrendo basura em el piso. Tivemos um workshop, tivemos um sheik, tivemos um coach. Não sou contra coach. Trabalho toda a minha vida com equipe de coach. E sou super a favor deles. Pero por que passa isso? E aí começamos a compreender que as pessoas começam a reaccionar conforme o contexto, não conforme as palavras. E aí é onde nós começamos a compreender que há duas maneiras de abordagem. Não? Pero mira que interessante que passou. Alguns anos depois, os japoneses se foram de Brasil. E sabe o que passou com os brasileiros? Volvemos a tirar a basura toda novamente. Quantas vezes o coach vem e nos ensina a fazer as coisas? E quando o coach se vai, volvemos a ser todo da mesma maneira novamente. Pero não era bueno o que o coach ensinava, por que volvemos a ser como antes? E eu me quedei perguntando por muito tempo sobre isso, e me pus a estudar sobre isso. Por que nós outros reaccionamos dessa maneira? E quando eu estudava essas coisas, eu me dei conta de alguns tipos de abordagem que temos. Uma delas é o famoso agente de câmbio, que é muito bueno. Eu não estou excluindo isso.
¿sí? Eu quero deixar muito claro que sou em favor de agentes de câmbio, sou um agente de câmbio. Pero como funciona o agente de câmbio? O agente de câmbio, ele traz algo novo e ele habla com as pessoas tentando convencer essas pessoas. E quando ele tenta conversar com as pessoas, há pessoas que compram a ideia, há pessoas que não compram a ideia e quedam contra a ideia. E há pessoas que quedam neutrales, esperando a ideia evolucionar para saber se compram ou não. O que passa é que as pessoas que compram a ideia se tornam outros agentes de câmbio, mas as pessoas que não compram se tornam detratores. E esses dois roles na empresa se multiplicam, onde os agentes de câmbio conversam com mais pessoas e generam outros agentes de câmbio, outros neutrales e outros detratores. Mas os detratores também se multiplicam e generam outros detratores e outros neutrales. E isso se vai multiplicando na empresa, de maneira que generamos agentes de câmbio, neutrales e detratores. Infelizmente, estatisticamente falando, sempre vamos ter mais neutrales e detratores que agentes de câmbio, porque o convencimento demora muito tempo. E muitos precisam mirar funcionando para crer, porque o grande número das pessoas são neutrales. E esperam passar as coisas para crer. Poucos creem antes de que as coisas funcionem, que são os agentes de câmbio. E um grande número de pessoas são detratores, porque têm uma resistência ao câmbio, principalmente quando ao princípio da transformação. Mas há uma outra abordagem, a qual me dei conta, que é a abordagem que eu chamo de contexto. Porque ao contexto, tu não tens que ser convencido, tu te adaptas. Recorda o que passava em Tóquio? Recorda o que passava em Europa? Quando um grupo de pessoas faz alguma coisa e tu está dentro desse grupo, tu te adaptas a lo que esse grupo faz. Não é por convencimento, é por adaptação. Quando um grupo de pessoas respeita o passe de um lado a outro de uma avenida, tu também respeitas. Quando um grupo de pessoas não atira basura no piso, tu também não atiras. Quando um grupo de pessoas recorre a basura do piso, tu também recorres. E isso começa a passar nos exemplos que acabei de utilizar. O que passa aí é que a pessoa sai de seu país e é transferido a um contexto distinto. E solamente de observar esse contexto, ele se adapta. E o que passa em muitas empresas é que nós outros queremos alguns valores, queremos colaboração, inovação, empreendedorismo, criatividade, mas o contexto da empresa não é isso. Queremos que a pessoa colabore, mas criamos prêmios e metas para o primeiro. E isso genera competição, não genera colaboração. Queremos que a pessoa seja empoderada, mas não damos à pessoa a oportunidade de tomar decisões. Queremos que a pessoa seja criativa e inovadora, mas não permitimos que ela se equivoque. Queremos que a pessoa seja empreendedora, mas não empoderamos. E como uma pessoa empreendedora sem estar empoderada? Então, nossas palavras dizem uma coisa, o contexto diz outra. E a pessoa sempre vai se adaptar ao contexto, não às palavras. E quem são os responsáveis, Cláudio, por generar esse contexto? Os líderes. E aí está o equívoco cultural de muitas empresas, onde os líderes dizem com a boca uma coisa, pero com o comportamento outra. Eu trabalhava numa empresa que dizia, as pessoas têm que aprender. Pero se eu parasse uma hora de meu trabalho para ler um livro, eu era repreendido e castigado. Então, como querem que eu aprenda? Lendo às 12 da noite? Perdão, às 12 da noite eu vou dormir, tenho uma filha e uma esposa. A empresa que quer que eu aprenda tem que dar tempo para que eu pueda aprender dentro de minha hora laboral. As empresas querem que passe as coisas, mas não querem criar contexto para que as coisas passem. Isso é muito importante.
Mira o que passa com esse meme, que me deixou muito molesto, porque parece que eu não trabalho quando leio esse meme. Quem acelerou a transformação digital de sua empresa? O equipe de TI, o CEO, o coronavírus. E todos dizem, o coronavírus acelerou a transformação digital. E, perdão, mas eu me senti um nada com meus 11 anos de trabalhando em transformação digital quando leio esse meme. Porque, por muitas vezes, eu falava com meus chefes, vamos fazer homework. E eles diziam, não estamos listos. Em próprio Peru, eu falava com meus chefes, vamos pôr homework. E eles diziam, o peruano não sabe trabalhar em homework. O peruano não vai trabalhar. O peruano vai para la comar. O peruano não. O peruano vai surfear, vai a Miraflores. Ele não vai trabalhar durante o dia. E todos diziam isso para o homework. Até um dia que tive uma pandemia. E, de repente, de um jueves a lunes, tivemos que cambiar toda a empresa para homework. E nos demos conta que funciona. Algo que falávamos há 4 ou 5 anos, de repente funciona. De repente, o peruano não foi a Miraflores surfear. De repente, o peruano não foi a La Comar. Ele trabalhou. Mira que interessante. Ele trabalhou. Sempre trabalharia. ¿Sabe o que passou aí, amigos? É que o que hizo el corona não foi criar el homework. Lo que hizo el corona foi cambiar el contexto. Um contexto onde nada creía. De repente, tu não tienes opção. Tu tienes que creer. A barreira que existia dizendo el peruano nunca vai trabalhar em homework já não existe. Porque agora tu tienes que confiar sí ou sí. Não tiene opção. E, de repente, toda a estrutura que tínhamos criada dentro da empresa para trabalhar em um homework foi ativada. E os peruanos trabalharam super bem em homework. ¿Foi o corona que ativou o homework? Ou o corona simplesmente cambiou o contexto da empresa? Porque o homework já existia. A proposta de tecnologia de homework já existia. Office 365 já estava instalado. A única coisa que fizeram foi cambiar o contexto. Te dá conta que quando cambia o contexto, a empresa se adapta? Essa é a importância de se ter um contexto cultural. Então, o que quero mostrar a vocês, um contexto sempre é composto por barreiras que temos que sacar. A barreira do homework era uma. E de atitudes que queremos añadir à empresa. E há que conhecer que barreiras são essas que queremos sacar e que atitudes são essas que queremos añadir. Há que mapear, há que conhecer e criar planos de ação com os líderes para criar o contexto que realmente queremos dentro da empresa. Não o contexto do papel, o contexto real da empresa. E quando criamos isso, nos damos conta que, quando se tem um contexto, o cambio não é por convencimento, é por adaptação. Isso não anula os agentes de câmbio, isso potencializa os agentes de câmbio. E quando junta as duas coisas, o câmbio é muito mais fluido. Pero, Cláudio, como isso passa? Isso não passa de maneira linear. Não é fazer uma vez e multiplicar. Isso passa de maneira incremental, como uma espiral. Nós outros vamos implementando, provando, aprendendo, e vamos fazer o seguinte passo. Equivocando, melhorando, seguinte passo. Equivocando, aprendendo, melhorando, seguinte passo. E isso é uma espiral eterna dentro da empresa. Nunca vamos fazer uma transformação como um projeto que tem princípio, meio e fim. Não é como ter um plano de ações completo de uma transformação. Pero é necessário ter um plano. Pero há que compreender que nós outros vamos aprendendo e melhorando esse plano no caminho. Porque há muito que aprender durante uma transformação. Por isso, esse paradigma de que nós outros sabemos todo o que vamos fazer é mentira. Eu hice transformação trabalhando em 6 empresas.
Assessorando, eu já não sei mais quantas participei. E te garantizo que em nenhuma delas foi igual. Por mais que as ideias eram parecidas, a implementação sempre tinha sua particularidade, sempre tinha sua própria situação. E em cada uma delas eu pude aprender coisas distintas. E em cada uma delas nós outros fomos adaptando, melhorando e aprendendo. Uma espiral eterna. É importante entender que há estadios também. A empresa não dorme em um estadio e desperta transformada. E muitos não querem esperar essa transformação. Muitos não querem esperar essa madurez. Há por lo menos 4 estadios na transformação. Um primeiro enfocado em execução, onde trabalhamos muito em mindset, onde trabalhamos enfocado em equipos, novos roles, como vamos trabalhar. Por isso vai crescendo e é necessário cambiar processos. Como vamos cambiar processos de compra? Como vamos cambiar processos de passes de produção? Processos de gestão de incidentes? Processos de sincronização, PI plannings? Como vamos fazer essas coisas? Teremos que trabalhar controle e autonomia. Já cambiamos o enfoque de execução. Vamos agora a um controle e autonomia. Há que crescer e há que implementar ferramentas de gestão. Como vamos fazer gestão de performance, gestão de pressuposto? Como vamos fazer gestão de contratos com provedores? As coisas têm que ir crescendo dentro da empresa. Já vamos trabalhar não mais a hora autonomia e controle, senão um direcionamento e fluidez da empresa. E só depois vamos trabalhar no tema de câmbios organizacionais. Pero há empresas que se emocionam com a execução e já querem criar gerências, vice-presidências, contratar 500 POs, 500 Scrum Master, 550 coachings, e depois não sabe o que fazer com essa estrutura. Há que respeitar os tempos. Então, se a primeira coisa que nós outros falamos dessa charla é temos que aprender a criar um outro mindset, criar mais que ativos digitais, criar um conceito de adaptação. Se a segunda coisa que falamos aqui é que as pessoas vão se adaptar ao contexto que nós vamos criar, a terceira coisa que nós outros vamos falar acá é de como nós outros vamos evolucionar, como nós outros vamos gestionar. Se é algo que vamos incrementar e há estadios, não é como gestionar da mesma maneira. Não é como sermos gestores, como sempre hicimos a vida toda, mas também não é como gestionar, como se tudo fosse um centro de inovação. Eu costumo dizer que às vezes queremos criar um mundo de teletubbies dentro das empresas, onde todos se abraçam, cantam e bailam. É uma empresa. E às vezes pensamos que é o mundo de teletubbies, onde todos abraçam e cantam, e ai, que bonito, é sol. Não, aún é uma empresa. Há horas que sim teremos que ser inovadores, gestionar com base em insights, com ideias, não? Abertos a equívocos, mas há horas que teremos que ser conservadores. Há horas que teremos que trabalhar com KPIs, com seguridade, com fechas, porque aún é uma empresa. Não podemos pensar que transformar a empresa é levar a empresa ao mundo de teletubbies, porque não é. Há momentos, sim, de inovação, de criatividade, de hipóteses, de certidumbre, de insights, de novos modelos, mas há momentos também que temos que ter a empresa bajo a seguridade de mercados, momentos de eficiências, momentos de buscar segurança. Há que ter o equilíbrio. Não é uma aventura. Transformar não é uma aventura. Por isso, eu sempre digo a importância de se ter um plano de transformação. Por mais que não sabemos os passos todos, porque vamos aprender no meio do caminho, mas é importante saber o to be, onde queremos chegar. Como vai ser a empresa no futuro? O que pensamos dessa empresa no futuro? Que tipo de experiências queremos generar aos nossos clientes? Quais são nossas habilidades? Quais são nossas oportunidades? O que queremos lograr? Onde vamos melhorar?
Que tipo de tecnologia necessitamos trazer para a empresa? Que tipo de modelo seria interessante ter? Quanto deveria dedicar à inovação? Isso é plano. E isso tem que estar claro. Isso não é uma aventura. Não é talvez essa tecnologia, não. Isso tem que ser claro. Quanto vamos dedicar de plata a isso? Tem que ser claro. Senão, a transformação passa a ser uma aventura. E eu conosco muitas empresas que cresceram exponencialmente com transformação. Mas eu conosco muitas empresas que gastaram muita plata com transformação para estar no mesmo lugar que estavam antes da própria transformação. Isso porque fizeram uma transformação sem base. Há que ter cuidado. Transformação não é uma aventura. Transformação é algo muito sério. E quando bem hecha, genera muito valor. Quando se compreende por que estamos fazendo, para que estamos fazendo, para onde queremos ir, te potencializa muito. Pero que quando se hace desordenado, gasta muita plata. E muitas vezes não genera o valor que busca. Por isso, eu queria falar com vocês hoje. É muito interessante falar de cultura, contexto, como nos adequamos a tudo isso. Mas é muito importante quebrar paradigmas na transformação. E eu quero falar 2 laminitas mais para acabar, porque sei que estou rápido no tempo. Estou terminando o tempo. Primeiro, pensa grande. Pensa onde quer estar. Pensa o futuro da empresa. Empiece pequeno. Pruebe. Aprende. Evolucione. Como ele que anteriormente falou, MVPs. Prove coisas pequenas. Sempre apontando ao modelo final. E eu termino com uma lâmina que me gusta muito, com alguns mitos de transformação. E vou passar super rápido por essa lâmina, para terminar, porque eu sei que já me foi o tempo. Transformação não é uma bala de plata, não resolve todos os problemas da empresa. Transformação não tem um prazo para acabar. É eterno, porque vai sempre te generar essa capacidade de adaptar-se. Há mito de que a transformação não é para toda a empresa. A transformação tem que transformar onde necessita transformar para lograr o objetivo. Não há limites, pero tampouco tem que ir a toda a empresa no primeiro mês. Vamos transformar onde necessitamos para lograr o objetivo. Há mito que sempre seremos exitosos na transformação. Mito. Nos equivocamos muito. E esses equívocos devem servir de aprendizagem para a empresa. Há equívoco onde pensamos que a transformação é uma metodologia. Não é. É muito mais que isso. Metodologia é um pedaço da transformação. Há mito que a transformação nos traz benefícios imediatos. Tampouco é verdade. Há mito que transformação é só para software. É vender por internet. Não é. É muito mais que isso. Há mito que a transformação te vai deixar mais rápido, mais barato. Tampouco tem que te deixar mais caro ou mais lento. O importante compreender é: nossos clientes cambiaram, as tecnologias cambiaram, a competência cambiou. Tu tens que estar preparado para adaptar-se a esse grande reto que está diante de ti. Como? Esse é o grande reto. Se alguém tivesse essa resposta del como, estaria milionário. Como Steve Jobs, como Bill Gates, como tantos outros que souberam a fórmula. Pero uma coisa te puedo garantizar, nenhum deles sabiam antes. Todos eles foram descobrindo em meio de caminho. E o que eles tinham? Sempre foram enamorados do problema, nunca da solução. Sempre foram enamorados do problema de seus clientes, nunca da solução que eles vendiam. Se nós outros compreendemos isso, vamos sempre estar em bom caminho dentro de nossas transformações. E com isso agradeço a participação, a invitação, por estar uma vez mais com vocês. E não sei se temos tempo para pergunta, mas realmente foi um gosto estar com vocês.
Un gustazo estar con ustedes y espero poder más veces estar con ustedes, siempre participando de los eventos. Muchísimas gracias, Claudio, siempre contando por tu participación. Bueno, sí, tenemos algunas preguntas ahí. Jocelyn, a ver si nos apoyas comentando alguna de las consultas que tienen los participantes del día de hoy. Sí, Claudia, te voy a presentar algunas consultas que nos hicieron llegar y la primera es, ¿implementar las metodologías Scrum o Design Thinking permiten realmente introducir una transformación digital en las empresas o estas metodologías no son necesarias? Mira, yo no conozco ninguna empresa exitosa que no implementó ninguna de esas dos, pero yo no las pongo como critério para éxito, ¿sí? Eu sempre digo que mais importante que hacer Scrum, por exemplo, é ter o mindset ágil. Eu conosco muitas empresas exitosas em agilidade que não aplicam Scrum, não? Que aplicam outras metodologias. Sara, por exemplo, eles aplicaram um modelo de agilidade, de mindset ágil, na construção de seus produtos, que não é Scrum, que não é Kanban, e generou 4 vezes mais rentabilidade. Pero eles aplicaram o mindset ágil. Então, eu sempre digo, o Scrum ajuda muito quando se tem o mindset ágil. Outra coisa importante, a agilidade como mindset serve a toda a empresa. Scrum não. Scrum é uma metodologia que serve a um grupo de equipos, com uma característica específica de equipos. Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia que te ajuda muito a descobrir o problema do cliente, como vai ser a solução, dibujar a solução, mas isso não te hace mais inovador. Então, saber Design Thinking não te hace mais inovador. Então, é o que eu sempre digo, as ferramentas te ajudam quando aplicado sobre uma base boa. Então, é como ter um bom martillo, não? É como ter buenas herramientas, pero si no sabe operar la herramienta, si no tiene el conocimiento por detrás, es solo un martillo, no te sirve para nada. Entonces, yo siempre digo, herramientas son siempre buenas cuando aplicadas sobre una base buena y cuando bien aplicados. Conozco mucha empresa que fracasó con Scrum, conozco mucha empresa que hace milagros con Scrum, pero más importante que Scrum, Design Thinking, Kanban, cualquier otra metodología que tú quieras, es, primero, tener el mindset correcto. Segundo, saber se está aplicando a metodologia correta em las características de equipos corretas. Não é como fazer sprint em um back-office. Não é como aplicar Scrum em um back-office. Não é como fazer PI planes em um back-office. Não é como planificar quantos clientes te vão chamar. Não é como aplicar Scrum em todo. Pero sí, Scrum é uma muito boa ferramenta. Eu tenho uma charla que explica um pouco sobre isso, pero é verdade que é uma ferramenta que me encanta. Em Ripley estamos aplicando Scrum em las equipos que têm características de Scrum e funciona buenísimo, pero não são todos os equipos que têm que aplicar Scrum, por exemplo. Y justo ahí, tomando la última parte que mencionabas, ¿cómo hacen para aplicar bajo esta coyuntura actualmente el tema de Scrum? Y más que ahora creo que en Chile están otra vez regresando a cuarentena obligatoria, ¿no? ¿Cómo hacen esa implementación? O sea, ¿cómo trabajas esa metodología bajo la coyuntura actual? Porque ojo que estas metodologías, tanto Design Thinking, Kanban, Design Thinking, no están mapeadas, creo, bajo un panorama tan particular como el que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cómo lo trabajan actualmente? Isso foi bem interessante. Isso eu creio que, em princípio de 2020, quando se começou todo isso da pandemia, realmente os coaches ágeis, os Scrum Masters, os agilistas em geral, sofreram muito, pero, em minha opinião, tuvimos todos que trabalham com agilidade, tuvimos uma grata surpresa nisso, porque logramos adaptar muito bem essas metodologias para o trabalho remoto. Hoje, com a ajuda de ferramentas como Miro, como Mural, como Trello, e Jira e tantas outras ferramentas que temos, hacemos sessões de Design Thinking com muito mais pessoas que hacíamos antes. Então, presencialmente, não lograva ser uma sessão de Design Thinking com 40 pessoas. Hoje logro. Não lograva ser uma PI Planning com 800 pessoas. Hoje logro. Então, é interessante porque realmente a agilidade tinha uma base muito forte de todos estarem presentes, o ojo mirándose, todo isso, não? Pero
por um lado, perdemos, obviamente, que não podemos dizer que não perdemos nada, mas, por outro lado, ganhamos muito também com o tema de digitalização. Eu creio que não aprendemos todos que temos por aprender, aún estamos aprendendo muito, mas creio que já tivemos aprendizajes muito interessantes e creio que hoje podemos aplicar uma agilidade de bom nível, utilizando a agilidade de maneira remota hoje. E digo em Peru, em Chile, em Brasil, países que conosco, nos Estados Unidos também, países que conosco que aplicam agilidade de maneira bastante interessante de maneira remota. Justo es una de las siguientes preguntas a las cuales va relacionada la consulta que nos hacen aquí, Claudio. Quería consultarnos cómo trabajar las metodologías ágiles bajo una coyuntura de pandemia. O sea, imagino que es muy relacionada a la consulta que te hice, ¿no? ¿Cómo lo estás cómo tú decías un tema de primero cambiar la mentalidad ágil, ¿no? Inicio, y después las herramientas. Pero ¿cómo lo mezclas esto, la aplicación con la coyuntura actual? Eu digo que sofrimos muito mais com o tema de esse espírito de equipo, manter uma equipe mais cerrada, unida, com sentimentos de equipo. É mais difícil, não? Porque não temos esses momentos como equipe juntos. Hoje é mais difícil, mas os grupos se han puesto muito criativos. Por exemplo, eu tenho integração com minha equipe e tomamos nosso trago. Eu não tomo nada com álcool, não, mas tomo minha Coca-Cola, mientras eles tomam seu trago. Tomamos desayuno por la manhã, conversamos tonterias de futebol. Temos nosso momento como equipe. Nos custou muito ao princípio. Ao princípio, não sabíamos, não prendíamos a câmera. Tínhamos vergonha, não, de prender a câmera e o cabelo está assim, não. Então, tinha isso, passava um ninho atrás, não? Mamá passava de trás, traía a taça de café, todos com vergonha. Mas creio que hicimos todo um trabalho de cultura, de compreender que eu estou em minha casa e que se minha mamá passa aqui detrás de mim, é normal, não vai passar nada, não? E eu creio que isso ajudou muito a nos mostrarmos mais humanos, e somos humanos, não? Eu não tenho que estar com corbata acá, não? E eu posso estar, talvez se estivéssemos presencial, eu teria que estar com corbata, mas agora estou aqui com minha casaca, porque está um frio no Brasil horrível hoje, então estou aqui com minha casaca e, puxa, e é normal, estamos bem, não? Então, creio que isso também nos ajudou. E somar isso às ferramentas que evolucionaram muito no ano 2000, não? Se tu miras um mural, um Miro, o que evolucionaram essas ferramentas é um absurdo. Hoje tu tens a maneira de interagir com as pessoas através de ferramentas incrivelmente, não? Coisas que não teníamos em 2019, 2018. Então, sumando tudo isso, sumando a empatia que geramos com isso, não? Eu me recordo quando estava em Interbank, por exemplo, hicimos um programa dizendo, tranquilo, isso nos passa. Esse era o nome do programa, que mostrava que o vecino faz uma reforma, que tu hermano passa detrás, tu hijo joga pelota dentro do departamento, que tu micrófono falha, que temos problemas técnicos, e que isso nos passa, e que isso não te vai ser mal evaluado por isso, não? Que tu pode estar com shorts, não? De repente acá tu está com camisa, pero abaixo tu pode estar com shorts, e se tu te levantas para ir ao banho e vão mirar que tu está com shorts, não te passa nada. Então são coisas que fizeram as pessoas revisar um pouco a mentalidade. Interessante, porque isso também isso é um reflexo muito interessante dentro da agilidade. E hoje podemos ter equipes muito unidas. Por exemplo, eu trabalho 5 meses em Ripley. Eu estou em Brasil. Eu nunca fui a Chile desde que entrei em Ripley. Eu não conheço o edifício de Ripley. Eu nunca conheci nadie de minha equipe personalmente. Nem meu chefe. Eu nem entrevista, nada. Eu gestiono 300 pessoas e não conosco nenhum deles personalmente. E temos momentos de intimidade, onde conversamos, de confiança. Então, é algo realmente que estamos descobrindo, pero que vem resultados bastante interessantes. Perfecto. Claudio, un poco hablando acerca de la mentalidad y lo importante que es la mentalidad ágil antes de la aplicación de transformación digital, ¿cómo motivar a los colaboradores de toda la organización a pensar distinto, ¿no? A estar constantemente innovando y pensando cosas nuevas, porque a veces es un poco difícil que los colaboradores piensen fuera de la caja.
Entonces, ¿cómo lograr eso? Y también cómo convencerlo de que antes de aplicar la transformación digital debe haber un cambio de mentalidad. Eu creio muito em contexto. Eu sempre escutava muito de algumas pessoas coisas como por que fulano era aqui não falava e quando foi a la outra empresa habla, dicta charlas e é tão criativo na outra empresa, não? Era a mesma pessoa, não? E eu dizia porque na outra empresa allá as pessoas não criam um contexto onde ele pode aparecer, dictar charlas e ser tão criativo, não? O que sinto muitas vezes é que hablamos tanto de transformação, pero não sinto os líderes vivendo essa transformação. Eu falava muito isso quando cheguei a Banco Ripley. Eu falava assim, queremos que sejam inovadores, pero o que os líderes estão fazendo para ser inovadores? Me explico? Assim, será que guardamos 2 horas na semana para pensarmos em uma ideia inovadora? Por exemplo, eu sou gerente de TI também, não? E eu sempre falava com as pessoas de minha equipe, e eu falava, que tipo de tecnologias novas podemos trazer ao banco, pensando em los objetivos, obviamente que não vai falar os objetivos do banco, mas pensando em los objetivos que temos. E eu sempre falava isso na reunião, temos uma reunião todos os lunes temprano, e eu pensava, pero eu só cobro, pero que momento estou dando a eles para pensar sobre isso? E eu pensei a ser o seguinte, todos os viernes, antes da reunião onde tomam os tragos e hacen as tonterias, nós vamos tomar 2 horas, semana sim, semana não, 2 semanas por mês. E nós vamos nos pôr a pensar em tecnologias novas e como utilizaríamos. E vamos propor ideias. E é verdade que tenho por lo menos 5 projetos novos de tecnologias novas, algumas que eu já conhecia tecnologia, outras tecnologias que não conhecia, que alguém se pôs a investigar e disse, mira, se pusermos essa tecnologia nesse produto, nesse canal, isso seria incrível. E eu me pongo a pensar e digo, é verdade, seria incrível, nunca pensamos nisso. Pero, por quê? Porque temos 2 horas parados para pensar. E te digo que de 50 ideias, 48 são tontas, pero as 2 que saíram são incríveis. Pero, se não damos tempo, como vamos pensar em inovação? Então, se não criamos o contexto, como vou exigir de meus empregados que sejam criativos? Então, não é como. Não é como. Então, é por isso que eu hago bromas com eles, que depois que tomam cerveja, quedam mais inovadores todavia. Pero o que hablo com eles é que é incrível, porque isso aí vai, isso queda junto com os tragos, e às vezes quedamos 4 horas conversando disso. Não? E como somos nerds assumidos, os nerds lhe encanta falar de tecnologia, e quedamos por horas falando de tecnologia. Então, o que eu digo assim, se não demos espaço, e não estou falando de espaço às 8 da noite, espaço às 3 da tarde, horas do banco, horas laborais, estão ganhando para isso. Pero isso nos hace salir de la caja. Pero se eu não hago isso, ¿qué va a hacer? Y una vez que se tiene la mentalidad, aquí nos preguntan cómo iniciar un plan de transformación digital y cómo medir si es que este plan de transformación está funcionando, ¿no? Si nuestra empresa realmente está haciendo transformación digital. Buenísima pregunta. Mira, primeira coisa importante. Transformação digital não pode ser o objetivo da empresa. Nenhuma empresa tem por objetivo transformar. O objetivo da empresa é o objetivo da empresa, é vender, é ter mais participação de mercado, é ser mais eficiente, não? Tem isso os objetivos. A transformação é um como. É como a empresa vai lograr isso. É uma ferramenta para isso. Então, a primeira coisa que temos que ter claro para uma transformação é o objetivo da empresa. Largo, médio, curto prazo. Onde queremos estar? Quais são os problemas e oportunidades que estamos mirando? Porque é muito fácil de ser. Quero ser líder. Pero que oportunidade tu está mirando para ser líder? Que oportunidade tu está mirando que tu competência não está mirando para ser esse líder? Ou que problemas temos que nos impedem de ser líder? Ok, mapeamos isso? Check. Agora sim, que vamos transformar para ser líder? Que vamos transformar para ser 30% mais eficiente? Que vamos transformar para aumentar 30% o volume de transformação, de transações? Que vamos transformar para aumentar em 50% o NPS de nossos clientes? Aí vamos ter um enfoque da transformação. E medir se está sendo exitoso ou não, já está aí. Se tu está transformando para ser 50% mais NPS, mide NPS.
Se estamos transformando para ser 30% mais eficiente, mide a eficiência. Pero o que não podemos é pensar na transformação sem saber por que estou transformando. Por que estou transformando? Ah, por que estou na cloud? Não sei, porque cloud é bonito. Não, não é por isso. Eu sempre falava, eu estuve em 3 bancos. Os 3 tinham projeto cloud. Um banco tinha 80% de market share, o outro tinha 20%. O que tinha 80% de market share, Cláudio traía 40% de eficiência. E a meta desse banco, com 80% de market share, óbvio que era eficiência, porque ele não ia buscar os 20% de market share que falta. Impossível ter 100% de mercado. Todo sentido, projeto cloud. O outro que tinha 15% de market share do país, para que ir a cloud nesse momento? Cloud vai ser vender mais? Não. Qual é o objetivo desse banco? Vender, 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 vender. Por que eu vou pôr plata em cloud se eu deveria estar trabalhando mais em canais? Se é que quero vender, 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 vou mais canais, mais produtos digitais. A transformação, o plano de transformação tem que estar apalancado sobre a estratégia de negócio. E aí se mide el éxito. Claudio, muchísimas gracias por tus conocimientos. Aquí he aprendido un montón que estoy seguro vamos a aplicar en la empresa. Así que nada, agradecerte por tu tiempo también y por compartir todo lo que sabes con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto, sempre um gusto, conta comigo. Tem aí minhas redes sociais, sempre que necessitam, búscame. Me encanta falar, hablo um montão, perdão por la hora. E realmente um gusto estar com vocês. E tchau, sempre cuente comigo.